Entendo. Agora a gente voltou a funcionar, então a gente está online de novo. Então, como eu dizia a vocês, eu estou aqui numa campanha em Cuiabá, num segundo turno, e também estou envolvida com os meus trabalhos legislativos. Vocês sabem que o trabalho de oposição exige muito, então eu tenho que estar sempre presente. Hoje eu tive comissão, tive audiência pública, tive agora colégio de líderes e daqui a pouco eu tenho sessão ainda. Então, e de manhã eu atendi também alguns prefeitos que estavam aqui, até porque eles vêm do interior para conversar com a gente, para falar sobre emenda, para falar sobre o futuro, e é necessário que você atenda, a pessoa anda quilômetros de distância e acaba ficando um pouco corrida, mas sempre que eu posso, eu tô com vocês no Facebook, eu tô com vocês no Instagram, eu tô com vocês no WhatsApp, e agora a gente tá aqui para fazer o nosso gabinete online. Bom, vou começar falando para vocês um pouquinho. Gente, essa semana ela foi um pouco atípica, né? Então eu vou falar para vocês da função parlamentar, que é até o que eu vou falar daqui a pouquinho na tribuna da Assembleia, mas como a Assembleia Legislativa, a grande maioria de vocês não acompanha a TV Assembleia, vocês que estão aí pelo Facebook, e acabam depois vendo os nossos vídeos pro WhatsApp e tal, vou falar hoje sobre como funciona o trabalho do parlamentar. Nosso trabalho, lógico, é legislar e fiscalizar. Uma das maiores cobranças que eu vejo aqui hoje, com relação, por exemplo, aos deputados que estavam na gestão passada, foi por que não fiscalizaram, por que não fizeram isso, por que não certificaram de tudo que acontecia dentro do Estado e deixaram tudo isso acontecer, desvios e desvios dos cofres públicos e etc. Esse é um risco que eu não quero correr. Eu prefiro falar muito e depois ter que pedir desculpa do que deixar de falar e pecar pela omissão. Eu acho que o mais importante no posicionamento de um parlamentar é não ter medo de falar. Isso demonstra que você não tem rabo preso com ninguém. E eu não tenho medo, consequentemente, também das críticas que vêm por causa disso. Agora, todas as críticas também, elas têm que ter um nível. Por isso que eu tenho direto e tenho feito algumas comparações e dado algumas respostas, bloqueado algumas pessoas, porque isso a gente tem que deixar claro aqui, e vou deixar claro para vocês, meus 45 mil seguidores do Facebook, são 44 mil seguidores no Instagram. Eu não aceito comentários que denigram ou minha família ou minha vida pessoal. Não adianta fazer qualquer comentário com esse tipo para querer chamar atenção no meu Facebook e achar que eu vou dar ênfase, que eu vou bater palma para doido dançar. Não, eu excluo mesmo e bloqueio. O Facebook é meu, tem que ter a minha cara e a minha identidade. É o lugar onde eu exponho as minhas ideias. Agora, se quiser falar sobre as minhas ideias, você é contrário aos meus posicionamentos na Assembleia, você não concorda com o que eu falo, ótimo, você é bem-vindo aqui na nossa página. Agora, a partir do momento que você vem denegrir ou a minha vida pessoal, minha família, tanto meu pai quanto minha mãe, isso eu não aceito. Então, lógico, se você tá aqui hoje, você quer ter um papo de alto nível com a gente, você é super bem-vindo. Com relação às críticas que foram feitas por mim, por algumas pessoas que são funcionários do governo do estado, que são contratados, recebem do governo do estado, e eu já soube que está tendo uma mobilização do governo do estado para que seus funcionários comentem contra mim, publiquem, compartilhem. Quero dizer uma coisa para vocês. Primeiro que eu nunca fiquei andando de helicóptero para lá e para cá. Às vezes que eu andei com os meus filhos, eu paguei para andar, como R$600, por exemplo, você paga num parque do Beto Carreiro para andar com seu filho e sobrevoar lá. Qualquer um que já foi pro parque do Beto Carreiro sabe disso e eu tenho condições de pagar isso. Então, eu não tenho helicóptero para andar, mas se tivesse, andaria. Até porque é uma facilidade que poucos têm e quem tem trabalhou para isso, para ter, eu acho que merece e deve andar. Isso não é vergonha ou não é ruim para ninguém. Tinha um comentário desnecessário, preconceituoso, baixo falar sobre isso. Mas tudo bem, a gente tá aqui, é pra isso mesmo. Eu sou uma pessoa que sofro por usar demais as redes sociais. Tem muito político que só aparece na época de eleição e aí tem gente que ainda aplaude isso. Eu, como fico o tempo inteiro, publico tudo da minha vida, tenho que ouvir algumas críticas, mas tudo bem. Eu acho que quando não ofende, eu respondo e acho que isso, eu não tenho medo de fazer esse enfrentamento. Com relação ao meu patrimônio, quero dizer para vocês que meu pai não foi só deputado estadual, muito menos eu. Eu com 16 anos já cheguei até a morar na Tapaiuna e cubicava madeira como ninguém. Nós temos uma empresa que vende madeiras, exporta madeira, já tivemos madeireira, temos fazenda e isso começou desde quando meu pai começou colonizando a cidade. Meu pai era contador, colonizou a cidade de Juara, nós temos propriedades lá. A nossa vida não foi inteira em volta, em torno de Assembleia Legislativa. Nós temos as nossas coisas particulares. E tudo aquilo que eu recebi, ou do meu pai, ou da minha mãe, vocês podem ficar tranquilos que tudo vai ser analisado, tanto pela Receita Federal quanto pela Justiça.
Tudo aquilo que meu pai hoje está respondendo, as coisas que ele está assumindo, pode ter uma certeza que vai ter uma compensação feita com a justiça. E ninguém melhor do que o Ministério Público, do que o Poder Judiciário, para falar sobre isso. Agora, querer agredir o meu mandato em torno disso, do que já aconteceu e do passado, isso é uma coisa que eu não vou tolerar. Eu acho que para isso nós temos os órgãos responsáveis. Agora, o meu papel é fiscalizar. É isso que as pessoas têm que entender. Quando eu falo do governo, quando eu falo da saúde, quando eu falo do descaso, quando eu falo do déficit de 200 milhões por mês que o governo está deixando de cumprir, essa é uma preocupação que eu tenho que ter. Porque senão lá na frente vocês vão falar, ué, Janaína, você era deputada e você não viu tudo isso acontecer? Então eu não vou pecar por falta disso. E vou tolerar os comentários de vocês que sejam contra. Agora, querer fazer que eu me responsabilize por aquilo que aconteceu no passado é a mesma coisa de querer responsabilizar por completo o Pedro Táxi pelos desvios da educação que foram cometidos pelo secretário Permínio, ou que supostamente foram cometidos. É a mesma coisa de penalizar, e agora eu tô vendo que vem mais delações por aí, da turma que faz parte da atual gestão do governo do estado, é você querer jogar toda a culpa em uma pessoa que não poderia responder se ela não estivesse presente. Então, eu acho que tem coisas e tem algumas coisas que funcionam de um jeito, com a verdade, e tem outras que vocês querem ludibriar os cidadãos, querendo passar. Agora mesmo eu soube, por exemplo, que estão distribuindo um jornal na cidade, onde me ofendem o Emanuel Pinheiro, que é nosso candidato. Isso, na minha opinião, não cola mais. Se eu tô sendo ofendida, eu acredito que ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos. Eu sei o quanto o meu trabalho está sendo respaldado aqui na Assembleia. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu recebo manifestações pessoais das pessoas dizendo o quanto admiram essa postura de independência. E eu vou continuar nela. E o dia que eu parar, aí vão vir os haters de novo para dizer que eu tô pegando dinheiro para parar. Então tem gente que não compensa você responder. Quanto mais você responde, mais problema para você ele vai criar. Então esses nós não queremos aqui. Nós queremos aqui quem contribua, quem fale da nossa atuação, façam críticas que a gente possa melhorar. Óbvio que eu quero melhorar meu trabalho na Assembleia. E é por isso que nós temos as perguntas. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns questionamentos que a gente sempre responde aqui e eu vou responder alguns. Né, ó, a Silvia Araújo, por exemplo, ela pergunta: por que nós da comunidade LGBT não temos uma sala somente para podermos debater nossos assuntos da nossa ONG? Já cansamos de tanta promessa. Olha, vocês do LGBTs, aqui nós temos duas indicações. Uma é uma criação de uma sala LGBT aqui na Assembleia e uma outra, uma indicação à mesa diretora para que se crie o Conselho LGBT no âmbito do estado de Mato Grosso. Até falei sobre isso hoje na Rádio Cachimbocó. Por quê? Porque criando o Conselho Estadual, o que as pessoas têm que entender é que vem pacotes do governo federal e vem recurso, por exemplo, para o combate de DSTs. Entendeu? Para o combate à violência. A gente vai conseguir receber recurso, mas para isso precisa ter o Conselho Estadual. E as duas indicações com esses dois temas, Silvia, são meus aqui dentro da casa. Agora, eu tenho cobrado muito a participação também de vocês na questão, principalmente das ONGs LGBTs, para discussão políticas aqui dentro dessa casa. A única vez que nós tivemos aqui uma apreciação da criação do conselho pelo governo estadual, nós tivemos aqui todas as galerias lotadas de pessoas que eram contra a criação do conselho estadual e não tivemos aqui os representantes LGBTs. Então eu preciso de vocês também para somar esforços. Quando nós quase derrubamos aqui o decreto 380 dos empresários, vieram todos os empresários dos 141 municípios do estado. Então a participação de vocês e a cobrança de vocês é muito importante. Aqui tem uma outra pergunta sobre qual é o seu posicionamento referente à revisão territorial dos municípios, onde somente Levergera está sendo prejudicado. É o Eric Nascimento da Cruz. Eric, hoje eu participei da comissão de divisão territorial e me comprometi a participar ainda mais dela agora. Conversei com o deputado Nininho, que é quem preside a comissão, para que eu possa entender direito sobre o assunto. Eu sei que nós temos uma mobilidade aqui de mexer com a divisão de 5%, nós não podemos reduzir mais do que 5% do tamanho da dimensão territorial dos municípios. A Assembleia não pode. Mas que esse estudo está sendo feito nos 141 municípios. Porque nós temos caso, por exemplo, de distritos ou assentamentos que eles ocupam a saúde e a estrutura de um município, ao invés de ocupar do seu município mãe, porque ele está mais distante do seu município mãe do que do município vizinho. Então, tudo isso está sendo estudado.
Do caso de Leverger, eu não sei te falar exatamente como aconteceu, até porque eu não estava ainda na comissão. Mas a partir de agora eu estou entrando para a comissão e pode ter certeza que se for constatado que foi feito qualquer tipo houve qualquer tipo de perda ou perca para Santo Antônio de Leverger, nós vamos lutar para isso ser revertido. Mas isso eu preciso me inteirar de dentro da comissão. Como eu te disse, eu acabei de entrar na comissão e ainda assim eu não sou membro nem nada, eu sou uma voluntária lá para poder participar e para entender, porque eu tenho sido muito cobrada sobre isso. Bom, a Josilei pergunta: deputada, sua postura tem sido bastante progressista, diferenciando-se dos demais deputados, inclusive do seu partido no tocante às políticas para as chamadas minorias, livre orientação sexual, combate ao machismo, racismo e todas as formas de preconceito. Sua luta em defesa pela educação e saúde, incluindo, você vê, até nisso, quando eu posto os vídeos questionando a questão da educação e da saúde, ainda tem haters que vêm comentar falando mal, que porque seu pai não devolve dinheiro, não sei o que. Eu quero saber por que o Pedro Táxi não faz. O meu pai, eu já falei pra vocês, é problema da justiça, Silval é problema da justiça. Agora eu quero saber por que esse governo que falou que ia fazer e acontecer em Mato Grosso, um governo que não rouba, um governo que é honesto, por que esse governo não faz? Para se apresentar um certo ruído com as posturas e propostas do PMDB nacional, materializando precisamente na PEC 241 como o único caminho viável para a crise econômica. Sabemos que o ajuste fiscal, em alguma medida, é necessário, porém diversos especialistas têm desconstruído a tese da PEC, apontando ainda outras possíveis estratégias, auditoria da dívida, taxação diferenciada para as médias e grandes fortunas e etc. Posto isso, apesar da sua condição parlamentar não abranger questões de esfera federal, gostaria que você posicionasse sobre a PEC 241, conhecida como a PEC do fim do mundo. A PEC 241, ela é conhecida como a PEC do fim do mundo, como a PEC do teto, e então assim, tem dois posicionamentos, né? Eu li na Veja, que eu não sei se a gente pode tratar como uma revista completamente isenta, porque nós sabemos que ela é uma revista de direita, que ela diz que a proposta não fala exatamente que vai ter cortes na saúde e na educação. E que ela fala de congelamento, mas que ela não determina por quanto tempo, que isso pode ser revisto a qualquer tempo por qualquer presidente da Câmara ou do Senado. Então eu acho, sinceramente, que a PEC 241, mesmo sendo feita, por exemplo, pelo PMDB, e óbvio que eu tenho essa defesa mesmo dos menos favorecidos, porque eu também considero que se nós estamos em um momento de crise, essa crise tem que apertar em aposentadoria de políticos, aposentadoria de magistrados, aposentadoria de pessoas que ocupam cargo público, assim que eu digo, em grande escala, antes mesmo dos pequenos. Isso é óbvio, qualquer um pensa dessa forma. Agora, não é o que a gente se vê colocar em prática, né? Então, essa é uma preocupação que eu também tenho. Como eu te disse, eu acho que tem dois lados. Tem muita gente que também tá pregando um terrorismo, Josilei, que talvez ele não exista, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E pra gente saber como vai funcionar de fato a PEC, nós temos que fazer um período experimental. Eu sei que, mas e esse ano que vem, se os servidores entrarem em dificuldade? Poxa, nós somos a minoria mais ou menos, né? Porque na verdade nós somos a maioria do nosso país é de minorias, mulheres, gays, nesse caso você cita servidores públicos, nós não somos a minoria de fato, nós somos excluídos muitas vezes, mas não somos a minoria. Então pode ter certeza que se a PEC não apresentar ou não surtir nenhum efeito, nós vamos de baixo para cima, e aí mesmo que eu não seja deputada federal, nós vamos fazer uma grande frente para que isso seja revertido. Mas eu acho que nós precisamos dar um voto de confiança à gestão do Michel Temer, isso eu não estou sendo partidária. Isso, inclusive, se fosse a presidente Dilma apresentando essa PEC 241. Acho que merece um voto de confiança e que o nosso país, nesse momento, merece sair desse meio de crise. E Josilei, para não falar que eu estou fazendo política, seria o mesmo posicionamento que eu teria com relação ao governador Pedro Táxi se ele apresentasse uma reforma aqui que nós estamos precisando urgentemente. Porque se nós estamos num déficit desse, que já se estima que passe dos 700 milhões de reais no estado de Mato Grosso, por que não, de forma corajosa, apresentar aqui também uma reforma para a gente poder fazer com que o estado recupere aí o seu gás e a sua sagacidade que Mato Grosso sempre teve. Né? Então tem esses dois posicionamentos, como eu te disse, acho que merece um voto de confiança e que a gente tem que esperar para ver se de fato ela é a PEC do teto que vai salvar o Brasil ou se ela é a PEC da morte que vai terminar de colocar o país em um buraco negro. Então a gente precisa dar um voto de confiança aqui nesse momento.
Fernando Oliveira. Deputado, primeiro sobre as eleições municipais de Cuiabá, o que você tem a dizer a respeito do candidato 45, que em sua propaganda diz que terá apoio do governador para administrar a cidade, dando a entender que o Emanuel terá dificuldade na gestão pelo apoio do governador ao 45. No mais, desejo apenas sorte no seu mandato, que você continue lutando pelos seus projetos e está representando muito bem a população. Olha aí, isso é jeito de se fazer uma pergunta com educação, mostrar o que você quer saber, sem agredir ninguém. Bom, Fernando, qual é meu posicionamento com relação ao candidato do 45? Eu acho que o Wilson já foi prefeito de Cuiabá, contribuiu o que ele tinha que contribuir e agora é o momento de dar espaço para novas lideranças. O Emanuel sempre teve um sonho de ser prefeito de Cuiabá, é um grande deputado, um deputado extremamente combativo e que eu acho que vai ter um momento, ele não está aí para aposentar. Ele quer deixar seu nome na história de Cuiabá. Então, acho que essa questão do Wilson, que já foi prefeito 6 anos, abandonou a prefeitura, deixou Cuiabá numa situação de caos, eu acho que ele já teve a oportunidade dele. E o Emanuel vai ter oportunidade por 4 anos. E se for um prefeito ruim também, vai ser só 4 anos e tchau. Agora, pelo menos nós vamos saber que nós temos uma nova opção e uma pessoa que tem a condição de fazer algo diferente do que nós já vimos. O que o Wilson podia fazer, nós já vimos. E esse discurso de apoio de quem apoia quem e tal, na minha cabeça, no meu ponto de vista, e eu concordo com um texto que eu vi aí, uma nota de repúdio que foi feita ao governador do estado, quem ama Cuiabá vai fazer com o Emanuel, com o Joãozinho, com o Wilson, com Maria, com fulano, com ciclano. Quem ama Cuiabá vai ajudar Cuiabá de qualquer forma. O interesse do governador não tem que ser no prefeito, tem que ser no município. Quando a gente viaja aí pelo interior pedindo voto pro prefeito, é porque nós gostaríamos que fosse uma pessoa vinculada a nós, até para que nós possamos ajudar com mais facilidade, mas esse ajudar com mais facilidade é porque você já tem uma parceria, mas nada que não possa ser criado. Esse apoio do governador a Cuiabá tem que independer se for Emanuel ou Wilson Santos. É ridículo dizer eu só vou apoiar se for fulano, eu só vou fazer se for ciclano. Na minha cidade, que é Juara, nós perdemos a eleição. Pedro Cobo era candidato, nós perdemos para Luciane. Hoje eu encontrei meu colega Oscar Bezerra, que é marido da Luciane, e perguntei para ele, e aí, o que nós vamos fazer de emenda para Juara ano que vem? A cidade é minha, poxa. Se eu não tiver amor pela minha cidade, eu vou ter por quem? Meu amor é pelo prefeito, que vai estar na capital? Vai estar aqui, ou vai estar no município? Não existe isso. Então, as pessoas, eu tenho certeza que o que eu penso sobre o Wilson é exatamente isso. Não que eu ache que ele é uma péssima pessoa ou nada disso. Tanto é que as pessoas estão questionando, tem um vídeo, uma foto só fazendo um coraçãozinho. Foi de um dia que eu e o Wilson, a gente teve uma briga horrível aqui na Assembleia, e a gente brincou e tudo e tal. Depois eu fiz um post pros meus amigos ironizando, tipo, eu amo o Wilson e tal. Não, o que eu queria dizer... Independente de política, nós temos uma relação aqui dentro dessa casa de amizade. A gente fica aqui o dia inteiro aqui, debatendo, dialogando, tentando achar um caminho em comum para o fortalecimento do Estado. Vocês acham que nós somos tão inimigos assim? A nossa diferença é política. A nossa diferença não é no dia a dia. Eu jamais vou ofender a vida deles pessoalmente, jamais vou falar da vida pessoal de nenhum colega meu deputado, jamais vou falar da vida pessoal de nenhuma pessoa. Isso é chulo, isso é retrógrado, isso é do passado, isso não é uma coisa que eu jamais vou fazer. Eu não tenho inveja de ninguém, diferente de uns e outros, que não consegue se destacar na vida e quer se destacar pisando nos outros. Eu não sou dessas. Eu acho que o Wilson não é uma pessoa ruim, mas já prestou o seu trabalho, já fez o que tinha que fazer. O Wilson responde por improbidade administrativa, tal qual responde meu pai. Então, quer dizer, foram cometidas ilicitudes na prefeitura. Mas Janaína, hoje é difícil um prefeito sair de uma prefeitura sem uma improbidade. Tudo bem, já deu sua contribuição, tá como deputado, cumpre seu mandato, faça um bom mandato e se recandidate, né? Então, eu não concordo com isso. Acho que o Emanuel já tentou ser prefeito uma vez, hoje tá muito mais humilde, aprendeu com seus erros, sabe? Aprendeu assim com a sua forma de conduzir. Hoje tá uma pessoa preparada de fato para ser prefeito. E o que dizem hoje do Emanuel, diziam do Mauro Mendes. Quem não lembra o que o Wilson Santos fez com o Mauro Mendes? Hoje esse jornalzinho que saiu falando de mim, com certeza é um jornalzinho que saiu falando da família da Virgínia, que Mauro Mendes era pedófilo, que Mauro Mendes atacava não sei o quê. Poxa, todo mundo viu que isso era mentira. Se tornou um grande prefeito e hoje é um grande líder em Mato Grosso. A aprovação de mais de 20% de frente com o governador em Cuiabá. Então, quer dizer, e lá atrás faziam a mesma coisa. Ele é apoiado por fulano, ele é apoiado por ciclano, porque ele fez isso, ele cometeu aquilo. E isso tudo caiu por terra com o trabalho do Mauro. O Mauro era o novo. E hoje o novo para Cuiabá é o Emanuel.
né? Eu aproveito, voto 15 neles. Já pedi seu voto, Fernando. Bom, aí o Eduardo Alexandre Rocha. Boa noite, deputada. Gostaria de saber como fica o PMDB após as eleições municipais, com uma visão para o futuro. Outra coisa, deputada, estamos passando por uma crise enorme na saúde pública, aqui na região Telespires. Aí, ó, de repente eu vou falar da saúde pública, aí já vai ter funcionário do governo que vai vir falar mal. Poxa, tá com milhões atrasados de repasse da saúde, morrendo milhões de pessoas, e divulgando aí que vai fazer pacote de obra de 100 milhões de asfalto, etc. Será que a prioridade é asfalto ou é a vida das nossas crianças? É a vida dos nossos idosos? É a vida das nossas mulheres, dos homens que estão nesses hospitais? Aí outra, estão suspensas todas as cirurgias eletivas e o Hospital Regional de Sorriso em greve. Quais providências estão sendo tomadas em relação ao assunto na Assembleia Legislativa? Hoje no Colégio de Líderes nós falamos sobre isso. A minha ideia como deputada estadual, reunir amanhã aqui na Assembleia, foi o que eu sugeri na reunião. Alguns deputados falam, não, vamos fazer uma comitiva de 4 deputados para ir no governador. Gente, não resolve. Tem que sentar aqui na Assembleia com urgência. Ministério Público, Tribunal de Contas, deputados estaduais que representam a Assembleia Legislativa, Governo do Estado e Poder Judiciário. Se não reunir todos esses numa sala e ficar aí o dia inteiro debatendo o que vai ser feito de Mato Grosso, nós não vamos ter condição de pagar folha de salário, a Assembleia vai ficar sem pagar folha de salário, o Tribunal de Contas vai ficar, o Governo do Estado vai ficar, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Quer dizer, o governo tá levando todo mundo pro buraco e nós temos que concordar com tudo que o governo tá fazendo? Não é hora, será, de sentar com esse governo? Vem cá, meu amigo. Qual obra você tá mexendo aí? Ah, eu tô asfaltando aqui, ali, não sei o quê. Vamos ter que suspender tudo. Agora é saúde e educação, cumprir com o mínimo que o povo precisa. Tá morrendo gente, tal, tal. Mas tem que dar prioridade. Então, eu sugeri isso. Se o governo vai acatar, quem sou eu, uma deputada, para obrigar a vir aqui toda a equipe do governo? Eu acho que isso tinha que ser a preocupação do governo. Deputada, vamos fazer uma pausa na resposta de perguntas? Você está sendo bombardeada aqui nos comentários por uma galera que está com o selinho aqui 45 e várias ofensas, apesar de toda a sua explanação no início, várias ofensas de cunho pessoal, familiar, mas tem uma que eu gostaria que a senhora respondesse até para deixar claro isso. O do Rodrigo Oliveira Alvarenga, ele está perguntando o seguinte: nobre deputada, gostaria que me respondesse a pergunta a seguir. Você foi acusada de receber a quantia de R$4.000 oriundo de verba de suprimento, quando seu pai era deputado e dirigia a Casa de Lei. Por que você recebia esse dinheiro ilegal? Deixa eu te explicar uma coisa. Como que ele chama, Rodrigo? Rodrigo de Oliveira Alvarenga. Rodrigo de Oliveira Alvarenga. Se meu pai era presidente da Assembleia, eu não entendo como vocês fazem essa matemática na cabeça. Por que eu, filha dele, morando na mesma casa que ele, por que eu ia vir à Assembleia para pegar verba de suprimento se ele é acusado de desviar mais de 1 milhão por mês? Essa é uma conta que na minha cabeça não bate, sabe? Eu não entendo como eu viria até aqui para sujar minha mão por R$4.000, sendo que eu era filha do homem que vocês dizem também que desviava 1 milhão por mês. Se fosse para pegar esse dinheiro com meu pai, R$4.000 eu pegaria dentro da minha casa. Eu não viria até a Assembleia para pegar de terceiros. Então, eu acho que isso é uma burrice muito grande da sua parte pensar dessa forma, Rodrigo. E assim, eu não te conheço e nada, e talvez você também não me conheça. Mas eu, com os meus 16 anos, com a minha madeireira, junto com o meu ex-marido, eu ganhava quase R$15.000 por mês. Eu não precisava ficar vindo aqui na Assembleia para pegar R$4.000 com meu pai, tá? Eu sempre fui uma menina que eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu sou hiperativa, eu gosto do trabalho, sabe? Então, assim, às vezes vocês questionam algumas coisas, são muito sem sentido e sem nexo. Me diz o que isso tem a ver com o seu candidato Wilson Santos e com as acusações de corrupção que vão contra ele. Então, eu falei tão respeitosamente do Wilson aqui, e aí vocês vêm com essa baixaria de vocês que dá nojo, e noja, sabe? E noja. Nunca ficou comprovado nada contra mim. O Ministério Público nunca abriu nada contra mim. Eu não respondo a um processo sequer, nem com relação a essas acusações, porque até mesmo o Ministério Público achou sem cabimento. Como uma filha de um deputado presidente acusado de desviar 65 milhões, ela ia na Assembleia para pegar 4 mil por mês? Então, me desculpe, mas tem algumas coisas que são muito seletivas e eu não sujaria minha mão por isso, e muito menos é meu nome que está lá. Você está usando o meu nome, mas o nome que está lá era o nome do meu ex-marido, que também nunca precisou de dinheiro de Assembleia. Se você verificar, e eu não vou citar o nome dele, é casado hoje, tem uma outra vida, muito bem casado, aliás, é o pai da minha filha e tem um imposto de renda também enorme e não precisa de R$4.000 por mês. Apesar de eu considerar muito dinheiro, sei que é muito dinheiro para muita gente, mas não é para ele.
Celso Batista, poderia me dizer o que acontece com o Hospital Regional de Colíder? Sou de Nova Canaã, cidade vizinha a Colíder, e usamos o Hospital Regional de Colíder. Mas há anos se instalou o caos lá, ok? Acontece, qual a solução? Olha, na época que o meu amigo Celso Bananzeski, que agora reelegeu o Noboro, inclusive prefeito lá, que era na época dele, era financeiro dele, na época do Celso nós tínhamos quase 28, se eu não me engano, não lembro se era 28 ou 31 especialidades no Hospital Regional de Colíder. O que aconteceu passou para as OSs, vieram más administrações, cunho financeiro, as OSs querendo ganhar dinheiro, aí o governo reassumiu, o CNPJ continua com as OSs, o governo não consegue cumprir com os repasses, como eu te disse, na minha opinião, é uma questão de prioridade de gestão, e acontece que está acontecendo não só no Hospital Regional de Colíder, mas em todo o estado. Saúde atrasada desde julho. Isso é uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. E eu acredito que o governador tenha que dar uma prioridade a isso. Você pode ter certeza, Celso, se tem alguém que está cobrando isso aqui, sou eu. Não falo para você que sozinha, mas eu e mais uns 2, 3 que tá lembrando disso todo dia aqui na tribuna. Cadê o dinheiro da saúde? Cadê o dinheiro da saúde? E ainda apanhamos na internet por causa disso. Bruna Serafim Moreira. Sexismo na política e as desigualdades que as poucas mulheres que ocupam cargos públicos sofrem seria um tema legal. Até porque temos no estado um cenário eleitoral totalmente dominado por homens. Bruna, eu direto venho falando sobre isso também. É uma coisa que eu sempre luto, pela liberdade das mulheres, expressão, sexual, familiar, política. Eu não tolero a pessoa dizer, o pai da Janaína que manda nela. Não, quem manda na Janaína agora é o ex-marido dela. Olha, quem manda na Janaína é o atual namorado dela. Não, quem manda na Janaína é a assessoria dela. Quero falar uma coisa pra vocês. Nós, mulheres, nós temos identidade. Nós não precisamos de um sobrenome, nós não precisamos nos esconder atrás de ninguém. Eu me responsabilizo pelos meus atos. E podem ter certeza, eu erro constantemente. Mas principalmente na minha vida pessoal. Na minha vida pública, eu procuro evitar o erro. Mesmo assim, ainda acabo errando. Agora, eu erro por minha conta. E eu não atribuo os meus erros a ninguém. Porque uma mulher independente é essa. É uma mulher que não se esconde do lado de ninguém, aliás, não se esconde atrás e nem anda na frente de ninguém. Uma mulher independente que anda ao lado de um companheiro ou que não precisa de alguém. Eu vivo dizendo sobre isso. Eu já sofri ofensas aqui do Wilson Santos, por exemplo, dizendo que eu tenho 2 filhos de 2 casamentos diferentes e 2 ex-maridos que ele nunca falou do passado. Bom, se ele quiser falar do passado dos 2, que fale pra eles, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fui casada com eles e tenho 2 filhos com cada um deles. Os meus filhos precisam de pais, eu não preciso de marido, porque eu não preciso de ninguém pra dizer o que eu faço. Eu passei por momentos difíceis aqui. Eu assumi meu mandato logo que eu assumi, meu pai foi preso. E eu poderia, por causa disso, me diminuir, me esconder. Mas eu nunca tive medo de enfrentar as dificuldades. Nunca. Já saí desse plenário e chorei dentro do carro. Chorei, porque foram debates duros. Mas eu me senti fortalecida porque é na dificuldade que a gente cresce. Sabe? É no momento de dificuldade que você vê o seu potencial, que você se enxerga. Então pode ter certeza que toda vez que eu enfrento um grande debate aqui dentro, vem em mim esse sentimento de mulher e de lutar pela desigualdade e mostrar que nós não somos inferiores. Por isso que eu não tolero ninguém falar alto comigo, ninguém gritar comigo e ninguém ser desrespeitoso comigo. Não é porque eu sou mulher que ninguém vai montar em cima de mim. Ao contrário, eu tô aqui para debater de igual para igual. E eu gosto de falar de igual para igual. Mas eu gosto que respeite a minha vida pessoal, respeite os meus filhos e a minha família. Por isso que eu processo todo mundo que fala mal da minha vida pessoal e ganho todos, aliás. Eu poderia ficar rica só com isso. Se vocês acham que 4 mil faria diferença pra mim, nos 2 últimos julgamentos eu ganhei 35 mil em cada um. Então, quanto mais ofensas, de repente, talvez até mais rica eu fique, né? Eu vou ganhando mais dinheiro. Mas, brincadeiras à parte, nós temos que lutar pela nossa causa. E a nossa causa não é causa de minoria. Nós somos a maioria. Mas só quando nós entendermos isso é que nós vamos fazer a diferença. Nós só temos uma mulher aqui na Assembleia, de 24 deputados. Pode ter certeza que eu não tenho ciúme de mulher nenhuma. E eu gostaria aqui que tivesse mais 10 mulheres, mais 12, que fosse meio a meio. Que aí sim vocês iam ver a diferença num parlamento. Porque é comprovado que as mulheres são menos corruptas que os homens. Cientificamente. Então, assim, é impressionante a sensibilidade, a força e a expressão da mulher. Mas a gente precisa entender isso, tá? Bom, o Newton Mascarenhas. Deputada, há um tempo atrás recebi uma notificação sobre um projeto
de lei de autoria do deputado Emanuel, se não me engano, de sua relatoria, sobre a criação de Vale Transporte Estudantil. Gostaria de saber como está esse projeto de lei, se tem previsão de ser votado. Obrigada. Não, ele está se referindo ao seu projeto de lei tá. do transporte intermunicipal. Tá, que ele só confundiu. O projeto de lei é de minha autoria, na verdade. Não, o projeto de lei do transporte intermunicipal já passou pela CCJ. Já passou? Foi aprovado na CCJ. Então vai a segunda. Ele já foi, se eu não me engano, ele já foi aprovado no plenário. Ele foi para a sanção do governo. Ou ele vai à segunda votação no plenário. Então é isso. Então ele vai à segunda votação no plenário. Ele é de transporte intermunicipal. Até fiz um discurso na tribuna sobre isso. Parecer favorável da CCJ. Já passou em primeira votação na Assembleia. Vai passar em segunda votação. E eu tenho certeza que se nós sensibilizarmos o governo do estado da importância desse projeto, o governo também vai sancionar. Porque é de extrema importância, tal qual foi aquele dos especiais que eu fiz, que os especiais hoje podem transitar no transporte municipal gratuitamente. Isso é super importante, porque todo mundo sabe que um especial ele não anda sozinho, geralmente ele anda acompanhado. Então, quer dizer, a pessoa que precisava andar com um acompanhante e pagar 2 passagens, hoje o especial não paga mais, ele paga só uma passagem, que seria, no caso, só do acompanhante. A dele, ele não paga mais. Isso foi sancionado pelo governador do estado. Também que fala dos projetos da síndrome de Down que foi votado. Tá. Também teve um projeto aqui que eu fiz, que eu achava muito importante, e que, para quem é sensível à causa, eu tenho certeza que também vai considerar, que é aquele projeto de lei de inclusão de cota para síndrome de Down em concursos em concursos públicos. O que a gente estava colocando? 2% de reserva de concurso público para portadores de deficiência de síndrome de Down, não de deficiência. Então, quer dizer, a pessoa que tivesse síndrome de Down era uma forma de estimular, e quem conhece, quem tem um parente, quem tem um filho em casa, quem tem alguém que ele convive que tem síndrome de Down, sabe o quanto isso ia mudar a história de vida dos portadores de síndrome de Down, porque é uma motivação. Imagina 2% de cota reservada em concurso público, é um valor, uma cota mínima, assim, simbólica, para que estimule eles a dar seguimento na sua vida, a ter um futuro. Tem pais que vivem em função do filho com síndrome de Down. Um trabalho, quando o filho vai pro trabalho, é lá que ele convive, que ele interage, que ele arruma um namorado, uma namorada, que ele passa a ter colega de trabalho e se sente valorizado. E isso o governo do estado vetou. Me diz que mal faria para o governo do estado, sendo que foi aprovado na Assembleia, dar 2% só de vaga para essas pessoas tão simples, tão desmotivadas da sua vida pessoal, porque sofrem preconceito, sofrem discriminação. Qual mal seria isso para o governo do estado? Tem portador de síndrome de Down que é professor, e o governo do estado vetou. E agora nós vamos trabalhar para derrubar o veto dentro da Assembleia Legislativa, e eu vou fazer esse trabalho. Então, eu queria dizer a vocês, eu vou encerrando por aqui, eu tenho sessão agora, quem quiser acompanhar pela TV Assembleia, a gente vai estar em sessão, mas agradecer o carinho de cada um, ao mesmo tempo que tem os haters, tem os Jana Lovers também, tem os que mandam, Janaína, sou sua fã, eu te adoro. Manda um beijo pra Brasnorte. Eu te amo, um beijão pra Brasnorte. A ambulância chegou a ambulância de Brasnorte, a ambulância já vai estar aí. Um beijo pra Nova Marilândia? Pra Nova Marilândia, General Carneiro. Nova Marilândia, Juína. General Carneiro, Juína, um beijão pra vocês, Juína. Do Rio Grande do Sul tava acompanhando a gente. Aí, Rio Grande do Sul, eu tenho amigos aí de São Paulo que acompanham o nosso trabalho, deputados aí da Câmara Federal, eu fui na Câmara Federal, fiquei tão feliz e no Senado, que tem senador e deputado que já conhecem o nosso trabalho aqui em Mato Grosso por causa das mídias sociais, das redes sociais, por causa de vocês, já me conhecem lá. Então, assim, eu fico muito feliz porque nós estamos fazendo um trabalho que eu tenho certeza que nós vamos deixar uma grande marca pro estado, porque o nosso trabalho aqui, ele é diferente, é um trabalho de formiguinha, a gente vai contribuindo com ideias, dando sugestões, às vezes a gente faz uma crítica mais dura, mas é pro governo reagir, para motivar o governo a fazer suas ações, sabe? Nós estamos fazendo um trabalho que é bonito mesmo. Nova Mutum, tá? Nova Mutum, beijo pra Nova Mutum também. Então, todos os municípios do estado, eu tô feliz, chegaram 50 ambulâncias depois de quase 2 anos que nós demos o dinheiro pro governo do estado, as ambulâncias chegaram. Acabamos de ter uma interação do Japão. Aí, Japão falando com a gente, Paranatinga. Então, assim, o mais empolgante de tudo isso é que as coisas no estado, por mais que pareçam difíceis, nós estamos construindo a história de Mato Grosso. E vocês
vocês fazem parte disso. A construção desse estado também é de vocês, tá? A última pergunta que eu queria responder, as pessoas perguntam, você é candidata à reeleição, Janaína? Você é candidata ao quê? Quero falar uma coisa pra vocês, eu não tenho fixação pelo poder, tá? Diferente, meu pai ficou 20 anos como deputado estadual, mas assim, eu sinto muita falta da minha família, eu sinto falta de ter mais tempo pros meus filhos. Eu sou jovem, eu gosto de me divertir, eu gosto de sair à noite, eu gosto de conviver com meus amigos, e isso no mandato você fica um pouco limitado. Então eu vou fazer um trabalho de 4 anos que depois, se surtir resultado, se as pessoas acharem que eu deva voltar, eu vou voltar. Agora, se eu ver que lá no final foi um trabalho que não mereça que eu continue aqui, eu não vou insistir para fazer uma votação pífia. Ao menos eu tenho que conquistar meus eleitores e conquistar mais. Aí sim, eu vou ver que o meu trabalho tem que ter continuidade. Então, eu queria dizer para vocês que eu não tenho fixação pelo meu cargo. Eu cresci no poder. Meu pai, desde quando eu era pequena, meu pai era aqui presidente, primeiro secretário na Assembleia, e eu tenho um carinho por isso aqui, que assim, me emociona, me dá vontade de chorar só de pensar em cada funcionário. Mas não é uma coisa que é fundamental. Fundamental é família, fundamental é a sua vida particular, que tem que estar bem, tem que estar legal. Então, assim, isso é importante pra mim, enquanto for importante pra vocês. A partir do momento que eu não for mais importante, aí eu quero cuidar da minha vida também e viver um pouquinho dela. Eu não quero fazer igual muitos fazem aí, de chegar no final da vida em carreira, em cargo público. É muito desgastante, gente, emocionalmente. A quantidade de embates que você trava todo dia, isso desgasta. Tem dia que eu chego em casa, assim, que eu tenho dificuldade pra dormir. E meus filhos reclamam. A Sofia tem 7 anos, a Sofia já fala, poxa, minhas amigas, a mãe vai buscar na escola, você não vai. Hoje eu não fui almoçar, tem dia... Mas também quando eu posso, eu me dedico, eu levo pra praia, eu vou pro rio com eles. Esses dias a gente tava no riozinho lá em Chapada, foi uma delícia. A Laura até tava com a gente. Então assim, quando eu posso, eu me dedico, mas eu sei que ainda é pouco. Eu queria me dedicar mais aos meus filhos. Então assim, é uma coisa que eu vou estudar ainda bastante. Mas não desanimem. Enquanto eu estiver aqui, eu vou honrar os votos que vocês me deram e vou tentar dar o meu máximo e o meu melhor para que vocês se orgulhem de terem votado em mim, tá bom? Então um beijo pra vocês, vou pra minha sessão, que Deus abençoe cada um. Vocês haters, fiquem mais calmos, Deus abençoe vocês. Perder é normal, eu já disse pra vocês, a gente briga, a gente não pode perder a amizade, já falei isso 15 vezes. Então fiquem com Deus, tá? Um beijão pra vocês, Deus ilumine a todos. Mua!